E olha só, você que está aqui junto comigo na manhã dessa sexta-feira, vem comigo porque agora nós vamos ao vivo até Roma conversar com o nosso repórter Alan Ribeiro, que nos traz informações diretamente de lá. O nosso bom dia, Alan. Bom dia, Padre Jadeilson, bom dia a todos. Falo de Santa Maria Maior, local onde o Papa Francisco foi sepultado no último sábado. Mais cedo eu entrei ao vivo no Santo Café e reforcei que justamente o movimento continua intenso, mesmo depois de uma semana inteira, né, aqui de visitação, né, a esse templo, que é uma das 4 basílicas papais. E no dia de hoje, Padre Jadeilson, eu gostaria de ressaltar um lado do Papa Francisco voltado para os jovens, para as juventudes. Ele que participou de 4 edições da Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, em Cracóvia, na Polônia e também em Portugal. E disse mensagens muito aí importantes para a juventude, que os jovens deveriam sair do sofá, que os jovens, né, deveriam ir contra a corrente, também que os jovens não eram só o presente da igreja, mas, ou melhor, não eram só o futuro da igreja, mas o agora de Deus. E na última edição, em Lisboa, ele falou justamente que era uma igreja para todos, todos e todos. O Papa Francisco sempre teve o seu carinho especial pelos jovens. E o que foi descoberto recentemente? Justamente um texto do Papa Francisco direcionado aos jovens, um texto inédito, em que ele fala justamente aos casais jovens, aqueles que contraíram o matrimônio há pouco tempo, né? E ele fala justamente da vitalidade do amor, de como manter uma relação, fazer com que ela seja duradoura. E o Papa fez um comparativo justamente com uma dança muito típica da Argentina, o tango, falando da intensidade dessa dança e relacionando com os casais. Eles devem justamente ter também essa intensidade, assim como a dança do tango, né? Que em momentos as pessoas se aproximam, depois se distanciam, existe aquela intimidade nessa dança e que o mesmo deve ser feito pelos casais jovens. Esse texto não foi publicado, mas ele vai ser um prefácio de um livro. E ele fala justamente das relações passageiras, recorda daqueles relacionamentos que fracassaram, que muitas vezes acabam aí dando essa perspectiva aos jovens de que o matrimônio não é uma escolha certa. E ele fala justamente o contrário. E ele questiona que talvez não seria melhor evitar uma união. Ele afirma que não, que aqueles que entram numa união não perdem nada e que ganham tudo e ganham a vida em sua plenitude. Vou ler um trechinho desse texto inédito do Papa Francisco. Ele ressalta a seguinte questão: alegram-se no amor e compreendem o que pode significar entregar-se completamente a alguém. Talvez por causa da lembrança distante dessa dança, que é o tango, eu tenha chamado minha grande exortação apostólica sobre o matrimônio de Amoris Laetitia, a alegria do amor. Sempre me comove ver os jovens que se amam e têm a coragem de transformar esse amor em algo grandioso. Quero te amar até que a morte nos separe. Que promessa extraordinária. Então, esse conteúdo inédito do Papa Francisco, justamente falando aos jovens, os jovens que muitas vezes escutaram as palavras de ânimo do Papa Francisco, mais uma vez, diante da sua despedida, podem vivenciar essa experiência do pontificado do Santo Padre, que justamente tinha um olhar muito carinhoso pela juventude. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Alan, pela sua contribuição aqui no nosso programa. E como é bonito nós percebermos, né, o Papa Francisco, que durante todo o seu pontificado sempre nos convidou a vivermos uma experiência de alegria. Iniciando o pontificado com a alegria do Evangelho, depois Amoris Laetitia, falando dessa alegria de viver esse amor conjugal. E claro, todos os dias nós precisamos viver relações verdadeiras, fecundas, que nos levem, de fato, a uma experiência de alegria. Essa alegria que advém, né, do encontro também com Jesus, tá bom?